Bom dia! Mais um Executivo no ar. Hoje aqui a gente vai estar recebendo uma pessoa super especial. Mas antes de iniciar, eu queria chamar aqui o Romi. Hoje ele está aí no Brasil, né? Acho que ele vai falar direto de Goiânia. A gente daqui a pouquinho ele entra no ar. Mas aqui quem fala com vocês é Léa Pereira, mãe do Jorge, do Júnior, do Davi, avó de 5. Olha aí quanto menino que eu tenho, Caio. É homem demais na minha vida, né? Tá aqui o meu alô especial e o pessoal aí, os funcionários aí da Frost, né? E os amadores aí de sorvete, Odontoarte, MRH, a nossa querida Valência daqui a pouquinho entra com um quadro. A gente hoje vai ter um chamado especial, vai ter MRH com você, a gente vai falar um pouquinho aqui de recolocação, estou aqui com Valéria Mota. Mas antes de iniciar, eu vou chamar aqui o Caio Joaçá para se apresentar. Caio, e aí, quem é você, mano? Tudo bom, Léa? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Quem é você, né? Quem Pergunta é você? mais difícil. Bem, Caio, ele é filho do Sérgio, filho da Jane, casado com a Vitória, um apaixonado pelo ramo da saúde, né? Em cuidar. Então, todo o legado aí da história vem baseado em cuidar. Todos os valores também se confundem um pouco no Instituto, né? Então, toda a questão da colaboração, toda a questão da empatia, toda a questão da segurança, toda a questão da mente de dono também, de você ter responsabilidade pelo que faz. E aí, se eu for falar um pouquinho mais aqui, eu vou estar começando a falar do ICC, então vou segurar e deixar um pouquinho mais para frente. A história do ICC se mistura um pouquinho com a história do Caio, né? Se mistura um pouco. Mas, Caio, assim, a gente já está na 4ª edição do Executivo, né? A gente está trazendo aqui alguns jovens talentos, jovens empreendedores, né? E sucessores aí de empresas genuinamente familiares e cearenses, né? A gente já trouxe aqui o pessoal da Frost, já trouxe o Odontoarte, né? Através do seu Tadeu e a esposa. Trouxe a MRH, contando um pouquinho dos 38 anos. E aí, hoje, a gente está aqui para escutar um pouquinho da história aí, do legado, do que o ICC aí, do grupo, né? Que agora é um grupo, aglomerado de empresas. Perfeito. De onde ele veio, né? Quantos anos ele já tem? São 80 anos. Só 80 anos. São quanto tempo de programa hoje? 50 minutos? 50 minutos. Então, vamos tentar resumir. Vamos tentar resumir um pouquinho. Bem, esse ano em novembro, o ICC, né, o antigo Instituto do Câncer do Ceará, completa 80 anos, desde a sua fundação, sem perder o seu principal valor, que é de cuidar, né, de cuidar das pessoas. Independente qual frente a gente atue, a gente sempre vai ter essa veia muito forte, né? O ICC começa como Hospital do Câncer, onde a gente começa durante 70 desses 80 anos, é focado na oncologia, é focado no tratamento de câncer do estado do Ceará. E aí essa história traz toda a credibilidade, o respaldo que nos trouxe até hoje. Então, quem trata uma doença que é tão desafiadora para o paciente privado e para o paciente do SUS, com certeza faz tudo muito bem. E durante esses 70 anos, a instituição, o antigo Instituto do Câncer do Ceará, hoje o Grupo ICC, a gente se tornou o terceiro maior provedor do Brasil. Então, acho que um dos nossos valores é que a gente é muito discreto em tudo que a gente faz. A gente sempre se preocupa muito em fazer do que falar, né? Mas isso é um desafio, a gente precisa dividir um pouco mais isso com a sociedade. Então, hoje o ICC é o maior provedor de oncologia fora do estado de São Paulo. Referência. Né? É o maior provedor do Norte-Nordeste. De fato, é um complexo de saúde. E durante esses 70 anos era um complexo oncológico, um complexo de câncer, onde a gente tratava o paciente por completo, do primeiro cuidado até o cuidado paliativo, radioterapia, quimioterapia, parque de imagem, cirurgia, tudo com tecnologia de ponta. E aí, há mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente decide investir em outras frentes. Pela oncologia, pelo câncer ser muito desafiador, a gente sabia que a gente tinha capacidade de levar essa nossa capacidade de olhar o paciente de forma integral para outras frentes. E aí é quando a gente começa a olhar para os mercados. O antigo Hospital do Câncer, hoje chamado Hospital do Joaçaba, ele passa a ser Hospital Geral, então a gente passa a atender outras especialidades. A gente inicia uma operação de plano de saúde há mais ou menos 5 anos atrás, que é a Livre Saúde,
que é hoje é o nossa empresa, que talvez leve grandes valores do ICC, principalmente no cuidado, né? E o crescimento dela mostra o resultado, que a gente de fato conseguiu levar esse cuidado da história do ICC para dentro da Liv, para dentro da operadora. Hoje a Liv Saúde atua em 2 estados, aqui no estado do Ceará e no Rio de Janeiro. Temos um hub de inovação, então incubamos e aceleramos startups do ramo da saúde. Então a inovação é um valor nosso, é algo que a gente sempre investiu desde 1944 até hoje. A instituição sempre foi muito pioneira. Temos uma operação hoje no Rio de Janeiro, temos o Hospital Santa Cecília, então asseguramos 50 mil vidas no estado do Rio, mais um hospital geral. Então a gente teve a capacidade de levar essa nossa veia para o Rio de Janeiro. O Hospital Santa Cecília é um hospital geral, um hospital que tem obstetrícia, tem oncologia, tem cardiologia, e sempre olhando o paciente de forma completa, nunca enxergando o paciente só pelo pedaço do cuidado. Tudo que a gente entra, né, a gente se preocupa em enxergar o paciente no todo, de forma longitudinal. Não adianta fazer só uma consulta, não adianta resolver só o problema dele da cirurgia, não adianta fazer só uma quimioterapia, só uma radioterapia, a gente quer fazer o todo, e é assim que a gente cuida do paciente. E mais recentemente a gente assumiu a operação do Hospital São Raimundo, aqui em Fortaleza, que é um hospital também histórico, com mais de 80 anos, e a gente assume essa operação, coloca o pé do ICC mais próximo da aldeota, onde a gente também leva todos esses valores e essa visão do cuidado integral para a aldeota. Então, é um hospital que também tem oncologia, mas a gente nasce com uma linha de cuidado muito forte em cardiologia e em pediatria. Então, esses 2 serviços a gente entrega um cuidado integral. Essa é uma palavra que vocês vão escutar eu repetir muito isso. Tudo que a gente entra, quando a gente olha em grupo, a gente se preocupa com o paciente por completo. Então, a cardiologia e a pediatria foram outras 2 frentes que a gente entrou, desde a primeira consulta até UTI, cirurgia, e várias outras frentes aqui do ICC que depois eu compartilho um pouco, mas sem perder o olhar, mais uma vez, do paciente por completo, ainda muito com a credibilidade da oncologia. Então, esses nossos últimos 10 anos, onde a gente investe e a gente demanda energia para outras frentes, cada vez a gente fica melhor em oncologia, né? Então, ano passado, a gente teve a felicidade de ter o nosso recorde de pacientes atendidos de câncer aqui no estado do Ceará. E cada vez mais o Hospital de Uaçaba ele se torna esse complexo de saúde integral do Norte-Nordeste. Inclusive, vem pacientes de outros estados para serem tratados aqui. Então, de forma muito resumida, né, esses são os 80 anos do ICC. Tudo isso a gente conseguiu por ter um time extremamente competente e extremamente apaixonado. Tá? Hoje eu sou aqui um mero porta-voz de quase 4 mil colaboradores que tem hoje dentro da instituição. Então, hoje eu sou um mero porta-voz de tanto desses quase 4 mil colaboradores que hoje se dedicam e se doam de forma completa para cuidar, seja do paciente, seja do beneficiário, seja de outros clientes que a gente tenha dentro da instituição e também da história, né? A gente teve muita gente aí que passou nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e que sempre teve essa responsabilidade em cuidar, né? Com toda a tecnologia, toda a segurança, todo o cuidado e talvez esse ponto das pessoas, né? E é muito bom conversar com vocês aqui que vêm da área de gestão de pessoas. A gente tem sim os melhores equipamentos, a gente tem a tecnologia de primeira sempre, a gente tem equipamentos aqui que são únicos no Brasil e na América Latina, mas nada disso seria possível se a gente não tivesse as melhores pessoas à frente. Desde o médico, onde a gente tem programa de residência, a equipe multiprofissional, a enfermeira que está do lado do paciente, a fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, toda essa equipe, até o gestor, né, que às vezes está um pouco atrás da linha de frente, mas que todo esse time ele trabalha de forma colaborativa e de forma apaixonada para entregar, para superar a expectativa desse cliente, seja o paciente do convênio, seja o paciente do SUS,
seja um paciente do plano de saúde, seja um paciente da Unimed, seja um paciente fora do estado do Ceará. Então, não posso aqui falar de toda essa história, de todo esse pioneirismo, sem falar das pessoas. Sem falar das pessoas que estão hoje à frente. Mais uma vez, eu sou hoje um mero porta-voz, médicos, enfermeiras, equipe multiprofissional, vários gestores e pessoas que passaram e que estão à frente hoje da instituição, né? Esse é o grande diferencial hoje do Instituto, porque no final do dia, Léa, a gente gosta de lidar com gente. Perfeito. Não adianta a gente ter o melhor equipamento se quando o paciente chega, se quando o beneficiário chega, a recepcionista não recebe, a recepcionista recebe o paciente com o maior cuidado e a maior empatia do mundo. Não adianta ter a melhor tecnologia se a gente não tem o melhor time, se a gente não tem um médico mais preparado, se a gente não tem a recepcionista mais preparada, se a gente não tem um porteiro que se levante e abra a porta do paciente e coloque o paciente de fato no colo para conduzir o cuidado desse paciente. Você trouxe uma questão aí que eu acho que chega a ser uma curiosidade, nem todo mundo sabe, né? Mas o Instituto do Câncer hoje, ele é privado, né? Mas ele tem, o cuidado está tão presente, diria assim, nos valores, que vocês transbordam essa questão do lucro, do financeiro, né? E vocês têm parceria com o governo, então atende SUS, né? Atende outros convênios, apesar de vocês terem além da Livre, a gente atende Unimed, a gente atende todas as caixas de assistência, a gente atende as Forças Armadas, a gente atende a Mil, a gente atende Bradesco, todos os outros convênios. Perfeito. E vocês agora têm um braço aí, né? Um projeto muito belíssimo, é o governo do estado, indo aí para o interior, para o sertão, né? Fala um pouquinho desse projeto. Bem, o estado do Ceará, o governador Elmano, ele tem o desafio e colocou isso como proposta de campanha, levar o tratamento oncológico para mais próximo do paciente, né? Esse paciente que eventualmente tem que dirigir 8 horas, 6 horas, 10 horas para chegar aqui na capital para ser atendido, é um desafio, né? É um desafio. A gente conseguia atender esse paciente, acolher, e quando a gente recebe esse paciente, depois dele sair de casa 2 horas da manhã para vir para a capital... Com a família, às vezes sem ter onde ficar, quando a gente escuta e conversa com esse paciente, a gente vê que várias vezes ele, tem que vender alguma coisa para conseguir o dinheiro do transporte. Então, são fatores sociais que o governador Elmano teve a capacidade de enxergar e teve a empatia, né? E o cuidado de querer levar isso para mais próximo da casa do paciente. De fato, é um case que o estado do Ceará vai ser um case nacional. Também acredito. E ele enxergou no ICC a capacidade de entregar esse cuidado próximo do paciente. Mais uma vez, Léa, porque fazer cirurgia, ou fazer consulta, ou fazer só pedaços da cadeia, na oncologia não resolve. Perfeito. O câncer, você tem que enxergar o paciente por completo. Não adianta você olhar um paciente e ver só a cirurgia, ou ver só a radioterapia, ou ver só uma tomografia, ou ver só uma quimioterapia. Você precisa enxergar o paciente por completo, inclusive esses fatores sociais. E um tratamento longo, né? Um tratamento que não é 2, 3 meses, é um tratamento que dura aí de 2 a 5 anos. Se não a vida toda, né? Eu estou colocando 2 a 5 anos na média. Então, o estado do Ceará ele enxergou no ICC a capacidade de entrar no interior e tratar esse paciente mais próximo de casa. Consequentemente, a gente já vem mostrando resultados que, através desse cuidado integral, através dessa pouca locomoção do paciente, a gente entrega um desfecho muito melhor. Então, nesses, acredito que 8 a 10 meses de projeto no interior do estado do Ceará, a gente já mostrou que esse modelo ele é muito efetivo. A gente consegue levar o cuidado, o ICC ele consegue levar o cuidado para mais próximo do paciente, e eventualmente quando tem alguma coisa de mais alta complexidade, a gente traz esse paciente. O próprio ICC ele se responsabiliza em trazer esse paciente. Então, o ICC ele enxerga que o transporte é importante no tratamento do paciente. Então, a gente tem os nossos transportes, a gente traz esse paciente para a capital. Quando a gente identifica que tem algum tipo de cirurgia que vai ser extremamente específica e ele precisa do cuidado que só aqui na capital a gente vai realizar. Mas a maioria do cuidado a gente hoje consegue realizar perto da casa do paciente. Então, de fato, é um projeto que ele vem sendo muito bem sucedido. Né? Apesar de desafiador, né? Porque a gente tem 2 gestões aí, né? O ISGH, nosso parceiro, ISGH, ICC, gerindo o paciente do interior,
Então, a gente acredita que hoje a operação de Limoeiro, ela é o primeiro passo. Né? Tem várias outras frentes que a gente pode e vai atuar, e também não só no estado do Ceará. A gente quer levar o case do estado do Ceará, onde a gente entrega um melhor cuidado próximo do paciente para fora do estado também. Então, por que não ICC ser a grande referência e o grande case hoje de levar o tratamento para cada vez mais próximo do paciente? E chega a ser uma inovação aí nos processos, né? E uma entrega para a sociedade diferenciada, vamos colocar assim. Sempre. Né? Durante 80 anos, sempre se preocupando em a gente estar sempre melhorando, sempre aprimorando para entregar cada vez um resultado melhor. Vou fazer só uma perguntinha aqui, antes da gente dar um intervalo, chamar aí a Valéria para falar aqui um pouquinho de pregabilidade, né? Mas assim, eu não sei se é percepção, mas a gente percebe que tem tido um acréscimo de pessoas diagnosticadas com CA, né? Sobretudo mulheres, né? Acredito, né? Câncer de mama, colo de útero, tem realmente os números têm chegado cada vez mais próximo, né? Além dos homens, né? Vamos colocar acima de 50 anos, que aí vem a questão da próstata. Fala um pouquinho desses números, se retrata no atendimento? Isso é uma tendência mundial, né? Cada vez mais o ser humano ele vive mais, graças a Deus. A gente tem uma capacidade de viver mais e, consequentemente, quando você vive mais, você tem uma tendência a desenvolver doenças crônicas. Né? E câncer é uma doença crônica. Então, naturalmente, quando uma população, em vez de viver numa média 72 anos e passa a viver numa média 75, e a gente trabalha cada dia mais para que esse paciente viva 80, 90, 100, eu costumo dizer que eu vou viver até 160 anos. 160, mínimo. Eu vou viver até 160 anos. Mas cada vez que a gente vive mais, aqui não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, há uma tendência do desenvolvimento de câncer. Então, esse aumento de câncer de próstata, câncer de mama, isso é uma tendência mundial e que, mais uma vez, a gente consegue enxergar isso, né? E vem fazendo vários outros investimentos, como é o ICC Genômica, que é a nossa célula de biologia molecular, onde a gente faz mapeamento genético para que a gente consiga predizer que esse paciente vai ter câncer. Então, hoje o ICC é o único provedor do Norte-Nordeste que consegue realizar exames onde a gente consegue diagnosticar e ver, não, essa mulher ela tem uma chance de ter câncer de mama. Consequentemente, vamos fazer o acompanhamento dela de mais próximo, vamos fazer a mamografia de forma mais frequente, ou vamos, inclusive, fazer uma cirurgia conservadora antes. Né? Então, o ICC ele vem investindo em várias outras frentes, o ICC Genômica e a biologia molecular é um desses exemplos para que a gente, mesmo com o aumento dessa tendência de câncer, a gente tenha a capacidade de solucionar, né? E fazer esse paciente viver com mais qualidade de vida e com a cura. Muito bom. Então, assim, né, gente, vou dar aqui um minutinho para os nossos patrocinadores aqui, aí a Valéria Mota vai entrar aqui falando um pouquinho de como é que está o nosso mercado aí, né, Valéria? Vamos lá. Está aquecido. Um pouco. Olá, voltando aqui, agora a gente vai voltar aqui, diz que é a melhor ranta aqui do estado do Ceará, Valéria. O povo comenta e a gente acredita, né? E eu acredito também. E eu também, porque eu né, dizem que eu fui recorde, sabe, Caio? Aqui eu fui encaminhada para a Valéria, nem lembro mais qual foi o ano, não vou falar, porque vocês vão achar que eu sou velha, eu sou muito jovem ainda. Somos jovens, né, Valéria? Mas foi de manhã, ela recebeu, não deu nem tempo eu arrumar meu currículo. À noite ela marcou a entrevista, no dia seguinte eu estava empregada. Foi isso. No cliente à tarde, o cliente falando no perfil, eu lembrando da Leia, lembrando, eu tenho uma pessoa. Aí no outro dia ela estava recolocada. Só, vai ser minha referência de recorde de recolocação. Então é isso, né? Quem faz, entrega o resultado, né, Valéria? Então eu falo pouco, mas tá aqui, entrega. Como é que tá aí, amiga? Me diz aí como é que tá esse mercado, tá aquecido, não tá aquecido? Quais são os cargos que são mais hoje, né, procurados? Qual é o trabalho que a Valéria presta aí para contribuir aí nas empresas e nos profissionais nessa conexão? É tão engraçado que a gente fala de propósito, né? A minha carreira toda ela é feita com o propósito de ajudar empresas e pessoas. Então, onde eu passo, tem aquele legado. Ai, Valéria, você foi um divisor de águas na minha vida, você foi um divisor de águas na minha empresa. Então, hoje, a gente busca não só encontrar um candidato perfeito, que ele não existe. A gente tenta buscar aquele talento que está alinhado com a cultura da empresa, com o propósito da empresa e que traga um repertório. Então, hoje a gente faz uma busca ativa, né? A gente não espera candidaturas de executivos, de profissionais, mas a gente faz a busca. Por isso que antes
mesmo de abrir a vaga, a gente tem um alinhamento com o cliente. O que é que aquele cliente busca no profissional? Né? E por quê? Porque o mercado está aí. Tem milhões de vagas ociosas. Como, Valéria, tem milhões de desempregados? O papel do Grupo MRH é exatamente alinhar. O que é que as empresas estão buscando e o que é que os profissionais estão oferecendo? Então, acho que o grande desafio da gente é esse, nesse mundo tão ágil, nesse mundo tão diverso, né? Vem a questão da diversidade, da inclusão, e aí a gente questiona um monte de coisa. O que é um pré-requisito e o que é um preconceito? Então, todos esses desafios a gente vai alinhando com o cliente até chegar naquele ponto crucial. E como é que o profissional faz para ter acesso aí, né? Esse leque de vagas, essas oportunidades, esse banco que vocês têm disponível e as empresas também. O que é que a empresa precisa saber e fazer? Eu acho que o candidato ele precisa passar por um processo sério de autoconhecimento. Porque quando ele se conhece, ele sabe mapear o que ele quer. O pior é quando ele não sabe o que quer. Então fica assim, eu mandei milhões de currículos e não fui chamado para nada. Por quê? Será que ele está buscando alguma coisa que esteja alinhado com ele? Então, o primeiro passo, a dica que eu dou para o profissional é o autoconhecimento. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que o mercado pode perceber em mim como atrativo. E para as empresas, não buscar o candidato ideal, mas sim aquele que tenha propósitos e valores parecidos. Porque quando tem esse engajamento, a produtividade ela vem tranquilamente. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Caio, dessa nova geração, né, que eles são muito imediatistas e tal, que a gente tem que estar sempre estimulando, mostrando desafios para engajar. E isso é um desafio não só na atração, mas na retenção. Né? Porque às vezes você tem todo o custo de atrair, mas não consegue reter. Perfeito. Né? Por quê? Porque não está só estimulando essa parte de trazer novos desafios, trazer uma visão de médio prazo, porque eles são, às vezes, uma visão bem de curto prazo. Muito bem, Valéria. E qual é a dica que você dá aí para as empresas também? Porque tem empresa que não fecha vaga, né? Que fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Onde é que pode estar o problema? Como rever esse perfil? Será que esse perfil existe, né? Será que esse perfil está alinhado com o momento que a gente está vivendo? Um cliente meu estava querendo uma secretária executiva bilíngue, ele queria alguém que falasse fluentemente em que atividades ela vai usar o inglês. Não, ela vai responder um e-mail, ela não precisa ser bilíngue. Ela pode ter o inglês intermediário. Então, às vezes, ele cria um perfil na cabeça dele que, na realidade, não vai ser necessário. Então, esse alinhamento, às vezes, acorda. Isso é melhor uma pessoa que esteja mais alinhada com a nossa cultura. Pronto, o resto você treina. Porque as competências técnicas, elas são fáceis de você capacitar. Agora, as comportamentais, elas levam mais tempo. Então, busca pessoas que tenham um perfil, um talento para a tua empresa, que o técnico você capacita. Perfeito. E o negócio também, né? Eu costumo falar, a gente fala assim, mas qual para o negócio saúde, segmento indústria, né? Tem que ter um perfil específico. Assim, gente é gente em qualquer segmento, né? A lágrima de tristeza e o sorriso de alegria, ele independe do negócio, independe de país. Eu diria que é uma linguagem que é universal, né? O Caio estava falando, né? Nós temos as melhores tecnologias, né? Os melhores negócios, mas não adianta nada se nós não tivermos as melhores pessoas, o melhor médico, a melhor recepcionista, a melhor enfermeira, o melhor consultor comercial. Então, que materializa, né? Eu lembro que teve um presidente uma vez que me pediu um executivo. E foi muito interessante, porque ele não se agradava com ninguém. Aí eu resolvi fazer um processo inverso. Então, eu peguei todos os defeitos e os insucessos dos executivos, dei 3 candidatos para ele. E ele olhou e falou assim, nenhum desses aqui presta. Aí eu falei assim, mas como assim? Tudo tem problema. Eu disse, amigo, tu não vai encontrar ninguém sem problema. Então, tu me diz qual é desses problemas que tu consegue passar melhor, que é o candidato que tu vai ficar. E foi interessante, o cara tá lá até hoje. Vai fazer 7 anos de empresa. Legal. Né? Mas eu acho que é isso, né? Falei, encontrar o emprego perfeito, porque também tem pessoas também que ficam, né, de empresa para ir procurando a empresa perfeita. É difícil, porque a empresa é feita por pessoas, né? E por isso que você tem que olhar para dentro de você e desenhar o teu plano de carreira. Porque você não pode deixar que a empresa tenha as rédeas da tua carreira. É você que tem que ter as rédeas da tua carreira. Entendeu? E aí você vai procurar a trilha que vai te levar para... Não é um trilho, é uma trilha. Porque nem sempre vai direto, né? Às vezes tem uns recursos. Tem sim. Tem que fazer assim, né? Ser como água, né?
Tá aqui a pedra, mas você contorna e continua o curso e chega no mar. Muito bem, Valéria, muito obrigada, viu? Acho que toda terça-feira a gente vai ter aqui, né, um tempinho com a Valéria, a gente vai começar a divulgar vagas, oportunidades aqui, e aí a gente quer fazer essas conexões e linkar aí, né, os profissionais e as empresas, as oportunidades aí da MRH. Obrigada, o prazer foi todo meu, estarei à disposição. Ó. Voltamos aqui com o Caio Joaçaba e agora a gente vai falar aqui de futuro, Caio, né? Legal. Os planos aí, né, do Grupo ICC, essa empresa aí que a gente acaba se apaixonando, não tem como não se apaixonar, né? Todo mundo. Eu diria que quando a Quem gente tem algum nível de interação se apaixona. se apaixona, né? Eu estou na saúde há 3 anos e outro dia um colega falou assim, tu é a referência em saúde. Esse eu já estou engateando ainda, né? Mas você é contaminado assim, parece um vírus. Saúde por si só, ela já é apaixonante. É. Né? E quando você tem algum nível de... ou sendo paciente, ou sendo colaborador, ou sendo algum tipo de parceiro, com ICC, eu acho que você se apaixona ainda mais. Olha aí, com isso você se apaixona mais. Mas tem uma missão e um propósito belíssimo, né? E aí eu queria que o Caio falasse um pouquinho desse, né? Eu não vou chamar um bebê, porque já está engatinhando aí, já quase correndo, né? Levantando um voo. Mas vamos falar um pouquinho da Live, como é que tá, quais são, né? Qual é a proposta de valor que ela está trazendo aí. Legal. Bem, a Live, nossa operadora de plano de saúde, tem 5 anos, mas que traz a credibilidade desses 80 anos. E aí a gente tem algumas propostas de valor, alguns diferenciais de forma muito, muito clara. Né? A gente, por vindo do histórico do ICC, a gente gosta de tratar todos os nossos beneficiários pelo nome. Né? Beneficiário para a gente não é um número que a gente vai mostrar no final do ano, que é a INS, que vai mostrar que cresceu tanto. Não. A gente sabe que a Maria ela tem 42 anos e a gente quer cuidar da Maria de forma integral e para a vida inteira. Então a Live ela nasce com esse propósito que vem da história do grupo de enxergar o paciente por completo, né? Desde do cuidado primário. Então quando o beneficiário ele começa, quando ele entra na Live, ele já passa por uma consulta completa com o médico da família, né? Que a gente chama de Live Doctor, que é aquele médico que recebe o paciente, não vai fazer uma consulta de 5, 10 minutos, ele vai conhecer o paciente de fato, é uma consulta mais longa, onde ele precisa entender o histórico do paciente e fazer um plano de cuidado para esse paciente. Então, a saúde personalizada que vem do ICC é outro ponto que a gente reforça muito. Né? Então, os nossos protocolos não é um sistema que vai dizer o que é que o Caio tem que fazer, não. Então, a gente tem um plano de assistência para esse paciente, nem que seja, vem aqui uma vez por ano se consultar comigo, caso esse paciente seja saudável, mas eu preciso lhe ver. E aí a gente tem outro diferencial, que são as linhas de cuidado. Então, caso o paciente ele tem alguma necessidade onde esse paciente vai precisar de um cuidado mais próximo, ele vai ter um médico dedicado, ele vai ter enfermeira dedicada, que vai acompanhar esse paciente pela jornada do cuidado. A gente tem um modelo de cuidado onde funcionamos com os hospitais próprios, mas funcionamos com os hospitais terceirizados. Então, a gente não é uma operadora 100% verticalizada. Então, o nosso beneficiário ele recebe assistência nos nossos hospitais, mas ele também recebe assistência em outros hospitais. A gente tem uma rede credenciada. Tá. Temos um pronto atendimento em Maracanaú. Estamos inaugurando essa semana novo centro de especialidade em Messejana, um centro de especialidade lindo, com mais de 20 consultórios, recepção grande, conforto, onde vai ter todas essas especialidades em Messejana. A gente tem outras clínicas, Bairro de Fátima, Dom Luiz, Parangaba, enfim. A gente tem consultórios também dentro dos nossos hospitais e a gente nasce com esse quase como inconformismo que a gente enxergava por trás do mercado. Então, a gente enxergava que o paciente que tinha plano de saúde, muitas vezes, ele era deixado de lado. Né? Então, a Live, ela nasce com esse olhar, com esse cuidado, com essa atenção para o paciente, para, de fato, ter um plano de cuidado personalizado para o paciente. Então, a Live, mesmo ela tendo 5 anos, ela já cresceu muito, muito rápido esses 5 anos. Né? A gente é muito feliz em a gente conseguir comunicar hoje quais são os diferenciais da Live.
para esse beneficiário. Então, de fato, é um plano de saúde que ele começou agora, que ele traz todo o respaldo do ICC. Então, a gente gosta de dizer que a Lívia tem 80 anos, ela não tem só 5 anos. Né? Todo esse respaldo de cuidado, todo esse respaldo de atenção, de enxergar o paciente por completo, de pegar na mão do paciente, acompanhar, olhar no olho do beneficiário e acompanhar. Mesmo ele sendo uma criança, ele sendo um paciente, um beneficiário de 25, 30 anos de idade, onde ele precisa ir só uma vez por ano ir no médico, até um paciente que precisa de um cuidado mais de próximo, de forma mais próxima. E a gente está só começando, né? Nosso crescimento aqui no estado do Ceará foi muito grande ano passado, a gente foi o plano que mais cresceu aqui, principalmente em Fortaleza. Estamos inaugurando nosso centro de especialidade hoje, Messejana, coisa mais linda do mundo, né? E é mais um passo. Então, esse ano, nossa expectativa é crescer ainda mais, levar esse nosso cuidado de forma ainda mais próxima para esse beneficiário. E nos próximos anos, com certeza, ir para um terceiro estado. Hoje a gente tem uma operação no Ceará e no Rio de Janeiro, ir para o terceiro estado, para o quarto estado, para o quinto estado, e a gente levar esse nosso cuidado personalizado para o Brasil todo. O Brasil todo. E como é que está no interior do estado do Ceará? Quais são as na operadora, a gente tem algumas operações, a gente tem alguns atendimentos, principalmente nas grandes cidades. Hoje, por a gente ter os 2 grandes hospitais aqui na capital, nosso maior investimento é em Fortaleza e região metropolitana. Né? Maracanaú, Eusébio, Caucaia. Então, hoje a nossa atenção, o que não impede da gente levar esse cuidado ainda mais próximo da Livre Saúde para o interior do estado. Beleza. E ainda, né, falando um pouquinho aí da Livre, do Grupo ICC, hoje, e principalmente pós-pandemia, né, a gente percebe que algumas questões que já vinham sinalizando há algum tempo tenderam não é nem estourar, mas a aparecer com mais frequência, com mais crise de ansiedade, né, a questão realmente da questão mental, né, psicológica, ficou muito abalada, né, a sensibilidade, vamos dizer assim, e aí sem idade, né, a gente vê criança com crise de ansiedade, adolescentes, adultos, né, como é que a Liv está vendo esse cuidado aí, né, como você falou muito integral, né? De fato, a Liv Saúde e o Grupo ICC, a gente enxergou um desafio muito grande no mercado, né, e todos vocês vêm sentindo isso. O desafio de saúde mental não é um desafio de hoje, é um desafio que a gente tem há muito tempo. A pandemia ele evidenciou mais esse desafio, mas a própria maturidade da sociedade faz a gente enxergar isso de forma mais rápida, né? E o Grupo ICC ele identifica que a saúde mental é um desafio. Então, acho que a gente tem duas novidades aqui. Uma delas é essa nossa vertical em saúde mental. O grupo, de fato, a gente está entrando aí nos próximos meses. Eu vou pedir para tu segurar aqui um pouquinho dessa novidade, que aí eu vou entrar com a Valesca, né? E depois da Valesca a gente vem, porque ele tem aí 2 novidades para falar um pouquinho aí, né? Do investimento e os próximos passos aí nesse viés aí, né? Da cabeça, vamos colocar, da mente, né? Que vai quase pro espírito também, né? Que a gente vai falar um pouquinho também da saúde espiritual. Vamos lá, Valesca. Olá, bem-vindos a mais um quadro Marca Imagem. Sou Valesca Biana e venho falar com vocês sobre qual é a mensagem que a sua imagem comunica. Vocês já pararam para pensar nisso? Léa, você já parou para pensar o que é que a sua imagem comunica? Por que é importante? Amiga, com certeza que você do meu lado agora, esse negócio agora vai dar certo, né? Pois bem, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente pensa logo o quê? No nome, na marca, o que é que a gente, a persona, o plano de negócios, tudo isso a gente vai pensando. Só que nós representamos a empresa. O Caio está aqui representando o ICC, você está aqui representando o Executive Club. Então, a gente tem que estar com essa imagem alinhada também às nossas empresas, aquilo que a gente está representando. E como a Valéria bem falou aqui na fala dela, essa questão do engajamento, a questão do propósito. Então, é importante que a minha imagem esteja totalmente alinhada com o meu discurso e o ambiente em que eu estou inserido. Então, assim, quando a gente fala de imagem, a gente também fala de estratégia, né? Porque se ela não está alinhada, vai haver algum gap
alguma discrepância, né? E isso, hoje em dia, no mundo da comunicação, no mundo das mídias, qualquer discrepância é um grande problema. Eu vi aqui que o Caio falou muito aqui da questão do ICC, e eu já tenho uma imagem, né? A gente já vai gerando uma imagem. O que vai dizer se tem coerência, né? O que eu estou vendo com o que ele está falando são as pessoas que estão, né, adentrando ou que já fazem parte do ICC. Né? Eu acho que é interessante essa fala que você trouxe, né? Porque tem gente que fala assim, empresa sou uma coisa, eu pessoa sou outra. A gente não deixa de ser nem empresa, nem de ser pessoa, né? Exatamente. Então, a imagem, né, é o que a gente representa. Por isso que é tão importante, como a Valéria falou, a questão do fit cultural, né? Sim. E é isso, entender que, como o Caio bem falou, nós somos seres integrais. Não adianta a gente só investir eu vou só investir nas minhas formações, eu vou só investir nisso ou naquilo. Nós temos que investir em nós como um todo, né? Inclusive na nossa imagem. No autocuidado, né? No autocuidado, né? E isso tudo perpassa sempre pelo autoconhecimento. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu consigo trabalhar meus pontos fortes, e os pontos fracos, né? Mas eu entendo, porque assim, a imagem, ela tem que perpassar aquela questão da moda. Eu não posso me travestir de uma empresária, né? Eu entrei no mundo dos negócios e agora eu vou me maquiar de empresária. Não é isso. A minha identidade, a minha personalidade, o meu momento de vida, meu propósito, tudo isso, e logicamente as formações, tem que estar alinhado num discurso e numa coerência para entregar aquilo que eu estou prometendo, porque nós somos uma promessa, né? Muito bom, Valesca. E qual é a dica que você dá para hoje, para as pessoas que estão aqui lhe ouvindo, nossos ouvintes aí, seja no carro que a gente tá de carona, seja no ônibus, seja a dona de casa que tá lavando roupa, né, cuidando de menino, porque é uma mulher quase um povo, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo e os homens também não estão muito longe disso não, né? Mas qual é a dica que você dá aqui para os nossos ouvintes? Bom, eu vou dar a minha dica preciosa dos 3 Gs, tá? Primeiro, se olhe com gentileza. Deixe a autocrítica de lado um pouco e se olhe com gentileza. Se trate com generosidade. A mesma generosidade que você cuida dos outros, cuide de você. E o terceiro G é a gratidão. Seja grato por tudo que você tem, inclusive pela sua imagem. Pois muito bem, pois agora eu vou ficar grata, agradecida pela sua dica, pela sua participação, viu? E na terça-feira estaremos aqui de novo, né? Com a Mônica na terça, né? Na próxima terça é com a Mônica, tá? Tá ótimo, então. Obrigada, viu, Valesca? Obrigada, eu que agradeço. Rapaz, voltando aqui, hoje o Romi me deu um bolo, né? Só porque ele foi para Goiás, interior de Goiás. A gente tá esperando até agora esse chamado dele. Os ouvintes aqui, cadê o Romi? O Romi deve estar lá, tem mata lá em Goiás? Como é? Rio? O que é? Tem tudo. Tem tudo, né? Tem tudo. Romi, olha só, próxima terça-feira você vai abrir, viu, amigo? Será que lá é outro fuso horário? Não é não, Jorge? Mas vamos voltar aqui com o Caio. Caio, traz aí pra gente essa novidade aí, né, da Live. Fala um pouquinho aí da perspectiva. Vamos encher o povo aqui de... A gente estava falando do desafio que a saúde mental ela está colocando na sociedade como um todo, né? E mais uma vez, eu sempre gosto de colocar que não é um desafio só do Estado do Ceará, só do Brasil. É um desafio da sociedade do mundo todo. Do mundo, né? É isso mesmo. E aí a gente identificou esse desafio e a gente está abrindo a nossa vertical de saúde mental, tanto para as empresas, né? No início a gente quer vender uma solução para a saúde corporativa, né? Então a gente quer entrar pelo nosso aprendizado de dentro de casa e por a gente enxergar esse desafio pela Live Saúde, a gente identifica que conseguimos ser um apoio do RH para aumentar a performance do colaborador. Perfeito. Eu acho que esse é o principal ponto. E saúde mental é performance. Ninguém performa se não está bem. E a gente identificou esse desafio e a gente deve estar lançando aí no próximo mês. Não vou dar nome ainda, não vou falar ainda mais
mais detalhes, mas de fato a gente vai vir com solução para o RH, para a saúde corporativa. A gente enxergou esse desafio, a gente sabe que se tem alguém que pode ajudar a solucionar esse problema é o ICC, por ter essa visão integral do cuidado. E a gente está trazendo uma solução para empoderar o RH e fazer os RHs das empresas melhorarem a saúde mental do seu colaborador e aumentar a performance, né? Então, treinar o colaborador para saber lidar com ansiedade, para saber liderar um time de qualquer forma, até telemedicina, até consultas de psicólogo, psiquiatra, tudo por telemedicina, fazer a gestão através de dados analíticos de como é que está a saúde mental dessa empresa, né? Então, isso é uma vertical que a gente tem certeza que daqui a uns 2, 3, 4 anos a gente vai estar falando e colhendo vários frutos, não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil como um todo. Tá, ainda nesse viés, né, você trouxe um ponto, porque não é só a questão do tratamento, né? Eu diria que após as crises, mas seria como lidar com isso, né? O líder, a gente tem algumas coisas que faltam na faculdade, né? Algumas formações, né? Sobretudo as emoções. A gente não aprende tem umas coisas... Eu sempre falo que tem uns soft skills da liderança que são muito bonitos, né? E aí tem uns que falam assim, você tem que ter um controle emocional. Mas onde é que vende, né, um curso de controle emocional? Como é isso? Como é que eu me controlo emocionalmente? Outro detalhe, né? A gente percebe que... foi recente no Fantástico... Eu vi uma matéria das crises que estão acontecendo no ar, né? Dentro das aeronaves, né? E são crises, assim... Ansiedade, né? Não é nem só crise de ansiedade, crise de ansiedade, mas eu diria que é crises de violência, que chega a ser violência física, né? Com os comandantes, né? Já teve casos do piloto, ele ter que desviar para aterrissar, para tirar o passageiro de dentro do avião que estava em surto. Mas como lidar com isso, né? A gente também não aprende, né? Um líder, imagina, eu estou aqui, o funcionário teve uma crise, surtou, e aí o que eu faço? Né? Quais são os primeiros socorros? A melhor forma de quando a gente trata com saúde, a melhor forma de lidar com saúde é prevenção e chegar antes, né? E a gente precisa identificar e entender a responsabilidade e o papel da liderança nesse desafio. Perfeito. Acho que todos nós temos alguns pilares na nossa vida: trabalho, família, fé, lazer, e cada um desses desafios ele tem um peso, mas a maior parte da nossa vida a gente passa dentro do trabalho. E saiu um estudo que a liderança é o principal fator hoje com correlação em saúde mental, né? Positiva ou negativa. Então, a sociedade está cobrando mais, cada vez a gente tem que entregar resultados melhores e maiores num curto de espaço de tempo menor. Consequentemente, a liderança ela tem que ter a capacidade e a resiliência de comunicar isso para o time, saber liderar o time, saber fazer o time andar na mesma direção, saber escutar o time, saber dosar o momento certo. Propiciar um ambiente seguro, né? Propiciar, agora está muito em voga o termo de segurança psicológica, né? No ambiente. E a gente sabe, e o sucesso do ICC, parte do sucesso, principalmente nesses últimos 5, 10 anos, desse nosso crescimento exponencial depois da Live, é por entender isso, né? Por entender a importância do líder, o papel do líder, a forma que a gente tem de prover segurança psicológica, mas da mesma forma fazer as pessoas crescerem de uma forma segura. Porque também não adianta deixar todo na zona de conforto. Então, promover um ambiente onde você tem um propósito muito claro, onde você consiga trabalhar e se dedicar para aquilo, onde você tenha segurança psicológica, tenha a capacidade de arriscar, tenha a capacidade de falar, tenha a capacidade de errar e de crescer, a gente vem sendo muito feliz nos 80 anos aí de história com esse desafio, e a gente sabe que a gente pode vender isso para outras empresas através de uma solução de saúde corporativa, onde inicialmente tem muito foco na liderança, mas também tem muito foco no próprio colaborador, né? Porque também não adianta você ter uma melhor liderança do mundo se você tem um colaborador que não entende, que não quer, que não...
estuda, que não tem a humildade de aprender, né? Então, a gente acredita que quando se fala de saúde mental, dentro das grandes corporações, é uma mão de via dupla, né? Tem a liderança, tem a organização, mas tem o colaborador também. Então, não adianta de nada você ter uma liderança que incentive, que crie todo o ambiente, se a pessoa não quer. Então, e nem adianta o colaborador querer demais, se o líder não tem a capacidade de criar ambiente para as pessoas darem o melhor de si. Então, é um trabalho de mão dupla duas aí, mãos. Né? E é impressionante isso que você falou, porque assim, nós, né, pelo menos assim, eu posso falar por mim, a gente pede pouca ajuda, né? Uhum. A gente ajuda mais, a gente sempre está à disposição, mas a gente pedir ajuda é difícil, assim, e deixar ser cuidado. Tem um dos valores da casa, um dos 7 valores é a integralidade, né? E a integralidade, quando a gente olha para valor, a gente fala de colaboração. Quando você trabalha a colaboração dentro da organização, você precisa desenvolver no seu time o olhar de que sozinho você não chega a lugar nenhum. Perfeito. Você tem que se permitir, né? Você precisa dos outros para crescer. Agora, você ter a capacidade de ter esse entendimento requer humildade. Então, o desenvolvimento da habilidade da humildade dentro da organização é um valor muito forte. Algo que talvez seja uma das características das habilidades que a gente mais desenvolva lá dentro e um que tenha mais fit cultural. Porque se você não tem humildade, você não tem a capacidade de colaborar. Se você não tem a capacidade de colaborar, você não vai crescer junto. Então, e a humildade traz outros aspectos também, inclusive dizer, falar, eu errei, eu estou precisando de ajuda, eventualmente levantar a mão. Socorro, né? Você não chega sozinho, você não chega a lugar nenhum. Então, talvez essa vertical, essa frente de saúde mental, ela nasce por consequência de um dos nossos principais valores, que é a colaboração, né? A capacidade e a humildade que a gente tem de saber que sozinho você não chega em lugar nenhum e você precisa de pessoas, inclusive melhor do que você, ao seu lado, para fazer uma frente, um projeto, uma empresa, uma organização crescer. Então, sem humildade, a gente também não tem saúde mental. Não chega em canto nenhum, né? Tem um outro dado também que é um pouco alarmante, assim, que é a questão do suicídio, né? Uhum. Que também tem tudo a ver ainda nesse viés aí de saúde mental. E o suicídio hoje a gente vê jovens, né? Uhum. E eu acredito pelo menos escutando um pouquinho do que você vem falando aí do grupo, né? O ICC, ele vem há 80 anos tratando de uma patologia, de uma doença que ela é crônica. Uhum. Ela não é uma doença de curto prazo, ela é no mínimo, médio a longo prazo, né? E o índice de suicídio dentro das pessoas que estão nesse processo, eu não sei, não conheço, mas deve ser pequeno, porque as pessoas é como se elas lutassem para viver. Então, vocês acabaram tendo aí, eu diria, saindo na frente, né? Em detrimento desse cuidado de querer viver. Para que viver? De sentido, né? A memória pode me pegar agora, tá? Mas eu não me lembro de nenhum paciente que tenha chegado a esse fim pelo tratamento. Porque o tratamento, de fato, a gente abraça o paciente. Doloroso, né? A gente abraça o paciente de uma forma que, no final do dia, um dos principais pilares que a gente vende é a esperança. Perfeito. Né? A fé, né? E a fé e a esperança faz você mover montanhas. E faz você conseguir superar desafios inimagináveis. Perfeito. Muito bom. E aí uma pergunta aqui que não quer calar, né? A Live, como negócio, né? Ela tem a rede própria, né? Um pouco verticalizada, mas ela também é aberta, né? Ela tem alguns credenciamentos. Nesse viés da saúde mental, ela vai cobrir? Como é que fica isso? Porque alguns planos de saúde têm algumas restrições, algumas limitações. Hoje a gente tem hospitais credenciados, né? A gente, já tem. Né, no curto prazo, a gente não acredita que iremos precisar do hospital psiquiátrico. Tá. A gente tem hoje hospitais psiquiátricos que atendem essa nossa necessidade. E talvez esse seja um dos modelos de negócio, né? Quando a gente tem um parceiro que a gente enxerga que ele soluciona a necessidade do cliente, a gente não precisa, para que eu vou precisar verticalizar? Para que eu vou precisar ter uma operação? Perfeito. E hoje a gente não enxerga como uma necessidade. Então vai ser mais preventivo. Mais preventivo. Eu tenho um exemplo, Léa, para dividir com vocês. Dentro de um dos diferenciais da Live, a gente tem um projeto espetacular com a Pague Menos, farmácias Pague Menos, né? Onde hoje os beneficiários da Live, que estão aqui na região, no estado do Ceará, eles podem se dirigir até as farmácias Pague Menos e receber atendimento de baixa complexidade, de urgência.
Então, em vez do paciente ir pro hospital, em vez do paciente ter que, eventualmente, esperar um pouco mais, ele pode se dirigir até uma farmácia e receber esse atendimento. Então, o paciente, ele é triado pelo farmacêutico, ele é atendido pelo nosso médico, pela telemedicina, e recebe a prescrição na hora. E por que eu estou fazendo esse link? Porque crise de ansiedade é um dos fatores hoje que a gente recebe muito atendimento por telemedicina dentro das farmácias Pague Menos. Então, o paciente, em vez dele se dirigir a um hospital ou em vez dele se dirigir a uma clínica, ele se dirige até uma farmácia para receber esse atendimento. É rápido, ele anda, tem próximo de casa, é uma crise pontual, mas também a gente não atende só crise de ansiedade, a gente atende todos a gente, por mês, tem mais de 400 atendimentos. Muito bom. O projeto é um sucesso e talvez a segunda novidade, a segunda vertical, a gente está cada vez mais se aproximando mais próximo da farmácia, né? Da assistência farmacêutica. A gente enxerga que a assistência farmacêutica ela é extremamente estratégica no desfecho clínico. Então, isso aí é algo que... Caio, eu acho que tu vai ter que voltar. Talvez a gente tenha que falar um pouquinho aí nas próximas vezes. Nas próximas edições a gente vai ter que voltar, trazer de volta, né? Porque o assunto é muito gostoso, né? Falar de saúde, bem-estar, de cuidado, né? Mas eu queria que você finalizasse com uma mensagem para os teus 4.000 colaboradores e depois para toda essa sociedade, essa comunidade aí que é atendida, direta ou indiretamente aí pelo Instituto do Câncer. Os 4.000, vários deles devem estar agora já na linha de frente aí. Mas a principal mensagem que a gente, não só o Caio, né, eu acho que a instituição pode mandar para eles é nunca se esquecer o porquê. Pronto. O propósito é nunca se esquecer o porquê que a gente está. Então, quando a gente se lembra do porquê, quando a gente acorda cedo, quando a gente se lembra do porquê, quando a gente acorda cedo, e todo mundo, desses nossos 4.000 colaboradores, a gente é apaixonado pelo nosso porquê, que é fazer o bem no final do dia. E para os ouvintes, procurar o ICC, a gente, como eu coloquei, a gente é muito discreto, né, em tudo que a gente faz muito mais do que fala, e precisamos aprender, a gente precisa eventualmente falar um pouco mais, e entrar nas redes sociais, e olhar aí toda a nossa trajetória e o que vem aí pela frente no Grupo ICC. Muito bem, a gente chega ao fim aqui de mais um programa aqui. Obrigada, Jorge, aí da mesa, né? E na terça-feira aqui na 860 AM, sintonizado com vocês. Até terça.